Olá, estamos começando mais um Porto Alegre em Debate aqui pelo canal 16 da TV Câmara. Na edição de hoje vamos falar sobre gaúcho, sobre Rio Grande do Sul. Vamos tentar esclarecer algumas questões sobre o que é nativismo, tradicionalismo, regionalismo e folclore. E também vamos abordar a questão do acampamento Farroupilha, realizado anualmente aqui bem do lado da Câmara, no Parque Harmonia. Para isso, temos conosco aqui no estúdio da TV Câmara os vereadores João Carlos Nedel, o vereador Bernardino Vendrúsculo, também conosco o cantor, compositor, tradicionalista, apresentador de rádio e presidente do Instituto Cavaleiros Farroupilhas, Dorotel Fagundes. Completando os nossos convidados, ainda o vereador Adelicel, que é de Santa Catarina, mas entende bastante de gaúchos, não é mesmo, vereador? Sem dúvida. Sejam acho que ele entende mais de gaúcha. De gaúcha, pode ser também. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, existe uma certa confusão aqui, até que foi levantada pelo vereador Bernardino Vendrúsculo. O que é tradicionalismo, o que é regionalismo, o que é nativismo e o que é folclore. Certamente quem vai nos ajudar a esclarecer isso é o nosso convidado especial, a quem novamente agradecemos aqui a presença, o Dorotel Fagundes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, saúdo os companheiros de ferradura aqui, estamos numa ferradura, numa meia-lua, para conversar desses pontos tão importantes, tão significantes para a consciência de todos nós. E realmente essa ideia de tradicionalismo, regionalismo, nativismo e folclore não está nada fixo e definido na cabeça do consciente coletivo. Se nós entrevistarmos na esquina aí, ou dentro do próprio acampamento Farroupilha, não só em Porto Alegre, mas em qualquer canto do Rio Grande, eu aposto que 99% não caiu a ficha do que significa todo esse propósito. E fazem uma misturança e uma lambança muito grande. E são quatro coisas absolutamente bem distintas e fáceis de compreender. Como, por exemplo, o tradicionalismo. O tradicionalismo é um movimento cívico, cultural, preocupado e que tem a função de resgatar os valores culturais do povo e entregar às novas gerações. Isso é tradicionalismo, nada mais do que isso. Esse movimento organizado, que tem sede, que tem as suas células, que são centros de tradições, em vários municípios do Rio Grande, todos os municípios do Rio Grande, vários do Brasil e do mundo, e que tem essa preocupação. Ora, e para desenvolverem esse propósito, vamos dizer, esse movimento cívico-cultural, e que inclusive tem o foco fundamental em cima da constituição, manutenção da família, ela se ocupa da ciência da história, se ocupa da ciência do folclore, se ocupa do regionalismo e, evidentemente, tem o contexto do nativismo. Se nós já sabemos que tradicionalismo é um movimento cívico e nada mais, que resgata valores intrínsecos para a vida harmoniosa na sociedade e entrega às novas gerações, o que seria então o regionalismo? Regionalismo é uma corrente artística, cultural, derivada do romantismo europeu que se implantou no Brasil, aonde todas as regiões brasileiras desenvolvem a sua arte musical e poética do jeito, da forma, da cor, da personalidade, da fisionomia daquela região. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos aqui vários artistas, vários poetas, vários escritores que escrevem a respeito das coisas da nossa cultura regional, dos nossos usos e costumes. Portanto, nós estamos enxergando aí autores regionalistas escrevendo ou cantores regionalistas cantando músicas que são ritmos aculturados aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria de europeus que nós aculturamos, com exceção do bugio, que é o único ritmo que nós temos 100% gaúcho, e essa corrente artística, poética e cultural, desenvolve musicalidade, arte focada à cultura do Rio Grande do Sul e, portanto, regional do Rio Grande do Sul. Poderia ser regional da Amazônia, regional de Santa Catarina, regional do Paraná e de todos os estados da federação, principalmente o Nordeste, que desenvolve muito bem a sua cultura regionalista. A Amazônia agora,
com esta movimentação do Parintins, também acaba trazendo para nós uma nova realidade regionalista brasileira, e o Pantanal mato-grossense também desenvolve uma linha de musicalidade até semelhante, ou vamos dizer assim, influenciada pelo regionalismo gaúcho, pelo nativismo gaúcho, pelo regionalismo gaúcho, melhor dizendo. Então sabemos que tradicionalismo é um movimento, regionalismo é uma corrente artística que se preocupa com a arte regional. E o que seria então nativismo? Nativismo é um sentimento apenas, é o que move todos nós estarmos aqui. O vereador Bernardino Vendrúsculo, eu, Pilchado, nós temos um sentimento nativista de amor à terra. E o gaúcho, para se sentir gaúcho, eu gosto de dizer que ser gaúcho é ter um estado de espírito permanente de amor à terra e de liberdade. Aí tu encontras o gaúcho. Então, mas para tu ter esse sentimento de amor à terra e de liberdade, tu tens que ter o sentimento nativista. Nós, com o sentimento nativista gaúcho, desenvolvemos a cultura regional, eu como compositor e cantor. O participante do movimento tradicionalista gaúcho, com o seu sentimento nativista, trabalha e se ocupa com os objetivos e metas deste movimento organizado. Então o nativismo é isso, sentimento de amor à terra e de liberdade. Bem, mas só quem tem isso é gaúcho? Claro que não. Todo cidadão brasileiro que tem o sentimento de amor à terra, de brasilidade, né, focada na sua região ou não, ele tem o sentimento que é o nativismo. Inclusive as pessoas, me perdoe, eu não peguei teu nome? Hélio. As pessoas confundem muito aí, dizem, não, eu vou declamar uma letra de um poema tradicionalista, ou vou cantar uma música tradicionalista. Não existe poema tradicionalista, não existe música tradicionalista. Existem poemas regionalistas, músicas regionalistas, com o sentimento nativista, que o movimento tradicionalista se ocupa para desenvolver o seu projeto. Ah? Então, e quando o artista tradicionalista, ele pode ser ou não. Eu sou um artista regionalista, sou tradicionalista, sou porque faço parte do movimento tradicionalista, mas eu não preciso ser artista para participar do movimento tradicionalista. Entendeu? Então eu não sou um artista tradicionalista, eu sou um artista regionalista gaúcho, né, que participo do movimento tradicionalista gaúcho, porque sou associado a um CTG, né, porque sou presidente de um instituto chamado Cavaleiros Farroupilhas, que tem esta visão de resgatar esses valores culturais históricos e da nossa identidade cultural e passar às novas gerações, né, e defender essa ideia de brasilidade, né, até como um contraponto da invasão cultural estrangeira. Muito bem, então sabemos que tradicionalismo é um movimento cívico-cultural, que regionalismo é uma corrente artística, que pode ser do Rio Grande, de qualquer parte de região do mundo. Se tu fizer no sul da França, música do sul da França, tu estás fazendo música regionalista do sul da França. E que nativismo é um sentimento, então o que seria folclore? Folclore é uma ciência que se ocupa em estudar os fatos materiais e espirituais de um povo traduzidos sem ensaio formal. Ou seja, tudo aquilo que emana do povo, né, como as lendas, como as brincadeiras lúdicas de infância, as danças, a roupa, usos e costumes, o churrasco, o chimarrão, o palheiro, tudo que nasceu em torno da vivência. Isso tem muito de antropologia, né? Quer dizer, alguns dizem que folclore é um capítulo da antropologia social, outros acham que já é uma ciência autônoma, eu acredito que sim, né? Da onde saem os folcloristas que estudam esses fatos materiais e espirituais da cultura de um povo. E qual é um fato material clássico, um fato folclórico material clássico? A gastronomia, as nossas roupas, né? E qual seria um fato material espiritual? Um fato folclórico e espiritual? As lendas, a música, a dança, né, a arte de uma forma geral. Então, folclore, ciência, regionalismo, corrente artística, nativismo, sentimento e tradicionalismo, um movimento. Bom, Hélio, eu queria dizer que eu sou gaúcho. Eu apenas nasci eu apenas nasci em Santa Catarina, mas tenho raízes aqui. Na verdade, eu sou da Grande Iraí. Agora sim. Porque eu me criei pertinho de Iraí, que é a cidade que faz divisa com Santa Catarina. Eu me criei em Cunhaporã, apesar de ter nascido no litoral, mas é uma região colonizada por gaúchos. E ao vir para cá e assumir e ser adotado, eu me considero enquanto tal, inclusive dentro desse espírito que o Dorotheo colocou. Por isso mesmo, e sendo vereador de Porto Alegre, né,
mais uma razão para que eu estude o Rio Grande, estude tudo isso que aqui foi colocado, seja a tradição, seja as questões regionais, porque na literatura nós temos bastante, é só ler o meu professor Guilhermino César, para saber como se formou a literatura no Rio Grande do Sul, inclusive a literatura regional, regionalista, enfim, toda essa parte, inclusive da nossa música, da nossa vestimenta, e evidentemente uma das coisas que me interessa muito é a questão da gastronomia, é do turismo, coisa que eu compartilho inclusive com o Nédel e com o Bernardino, que nós fizemos parte aqui de uma frente em defesa do turismo na cidade de Porto Alegre. Por isso mesmo que nós temos preocupações com o 20 de setembro, com o acampamento Farroupilha, que é uma coisa, e com o desfile, que são coisas diferentes. Inclusive, o desfile é basicamente comandado pela Secretaria de Estado, pelo Estado do Rio Grande do Sul. O acampamento está mais vinculado às questões de Porto Alegre, a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, a SBAM e todos os organismos. Por isso que a gente discute a continuidade e a necessidade de que o acampamento Farroupilha seja uma coisa cada vez mais valorizada, mas também ao mesmo tempo fiscalizada, saber de onde vem o dinheiro para manter uma estrutura e para manter uma atividade como esta, porque ali nós temos dinheiro da prefeitura diretamente para a fundação do MTG, para o MTG, enfim, essas instituições. Nós temos lei de incentivo da cultura do Estado, temos lei Rouanet, incentivos através de patrocínios de várias instituições estatais, seja do município, seja do Estado, e inclusive em nível federal, como a Petrobras e outros que colocam dinheiro. Por isso que o debate é tão forte acerca da prestação de contas sobre a Semana Farroupilha. Só esclarecendo, vereador, eu fiz a provocação dizendo que o senhor é de Santa Catarina, até porque eu lhe conheço. Sim. E sei do seu envolvimento com todas essas questões e o estudo. Exatamente. E a rigor para os gaúchos, Santa Catarina é o estado mais importante da federação, sem sombra de dúvida. Sabias disso? Se o senhor está dizendo... Porque nós aparta do resto. Já começou a se zero. É uma brincadeira saudável, né? Uma brincadeira com o nosso Catarina. Mas antes de tu encerrar esse bloco, para que nós voltemos a essa questão do tradicionalismo, do ativismo folclórico, eu só me esqueci de dizer o seguinte, que é muito importante. Da onde vem a palavra tradicionalismo? Vem da palavra tradição. E o que é tradição? Tradição vem do grego, é tradiction, que quer dizer a entrega de algum valor. Na linguagem jurídica, vocês podem observar que quando o juiz pergunta para aquele que vai reclamar, ou se defender de alguma acusação, o juiz pergunta, e houve o ato da tradição? Ou seja, quando tu compraste a determinada coisa, foi feito o ato da tradição, ou seja, entregar o valor. Então, por isso que o movimento tradicionalista gaúcho é focado no significado da palavra tradição, que era a entrega de valores para as novas gerações. Se batizou, se autodenominou de movimento tradicionalista, que recolhe valores, no caso, valores intrínsecos para a vida harmoniosa em sociedade, e pega esses valores, reúne, organiza, cataloga e entrega às novas gerações. Então, tradição é entrega. Então, nós todas as vezes que estamos cantando e falando da nossa história, da nossa cultura, nós estamos entregando esses valores culturais às novas gerações e a quem esteja, evidentemente, ouvindo, que é o caso do telespectador que agora está aí nos assistindo pacienciosamente. Voltando à questão do acampamento, mais específico do acampamento Farroupilha, é interessante lembrar que o primeiro acampamento Farroupilha foi realizado em 1987, não é? Oficial, o primeiro acampamento oficial. Já havia antes algumas manifestações ali, mas o primeiro acampamento oficial foi realizado em 1987, mesmo ano em que o parque passou a se chamar Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Já era conhecido como Parque Harmonia, já oficializado em lei pela Câmara, aqui pela nossa Câmara de Vereadores, e antes ainda chamava-se Parque Porto dos Casais. Em 97, a administração do acampamento passou para as mãos do MTG, né? Por volta de 1995, em torno de 100 entidades acampavam ali. Esse ano nós temos 370 entidades acampando ali. Então, quero saudar o João Carlos Neves,
Dorotel Fagundes, a Tielio e o Adeli, que faz parte, vem lá da Grande Iraí. E Iraí, eu nasci em Frederico Westphalen e me criei em Iraí. Mas quando se fala em Iraí, precisamos fazer um registro. Iraí é uma das cidades mais importantes, a mais importante cidade brasileira quando se trata de águas termais, e a segunda mais importante no mundo, quando se diz da qualidade das águas, né? E as pessoas às vezes me dizem, mas a Iraí fica onde? Iraí fica lá na divisa com Santa Catarina, lá em cima, só que para conhecer Iraí não basta só visitar a cidade. Com o pessoal que mora na parte de cima é em torno de 7, 8 mil habitantes. Agora, aqueles que fabricam água mineral estão a 5 mil metros de profundidade, aí sim, lá nós temos 100 mil habitantes, né? Fazendo esse registro, porque eles começam a pegar no meu pé sobre a cidade de Iraí e tal, aquele negócio todo. Quero dizer o seguinte, primeiro, um prazer de nós podermos debater esses assuntos. O Dorotel nos traz informações importantíssimas, fazendo essas diferenciações, que há um conflito, há uma confusão na cabeça das pessoas de um modo geral. Inclusive, mais ainda, durante os festejos juninos, há uma confusão nos próprios colégios, quando pegam as crianças, e eu não estou fazendo nenhuma crítica quando fazem esses festejos, né? Mas há uma confusão que mistura o caipira com coisas o caipira é uma figura mais de Minas Gerais, e não é nenhuma crítica. Não, e pode fazer, ou faça uma festa caipira autêntica, ou faz uma festa de São João à moda gaúcha. Essa que é a questão. Esta é uma necessidade que nós precisamos enfrentar, que diz respeito aos nossos colégios, né? Os professores de um modo geral. Precisam eles receberem essas informações para transmitir, né? Para fazerem o tradicionalismo como tem que ser, transmitir informações corretas aos nossos alunos, aos nossos jovens, né? Mas acampamento Farroupilha, o programa hoje não vai nos permitir, evidentemente, que a gente possa debater aquilo que nós gostaríamos, até pelo tempo, né? Exato. Mas vejam só, o que está acontecendo? E com o tempo nós vamos amadurecendo, nós estamos, o vereador Adeli, o vereador Nede e outros vereadores aí, muito preocupados, sim, com essa situação aí da prestação de contas, né? E nós precisamos enfrentar isso, são recursos públicos, é uma área pública que está sendo usada, e nós queremos fazer, sim, o esclarecimento, buscar o esclarecimento para que a população também não receba informações de forma equivocada. E que a gente possa também fazer a defesa de pessoas sérias que trabalham ali, e outros que ainda precisam nos mostrar essa seriedade. Bom, o que nós estamos vendo ali? Lei de incentivo à cultura. Quem é que consegue chegar, quem é que consegue buscar recurso? Para mim, há um equívoco muito grande. Quem deveria buscar esses recursos deveriam ser aqueles que acampam, aqueles que apresentam os projetos. Hoje, para alguém acampar, e precisa se dizer isso, ele antes precisa apresentar um projeto cultural, e que é avaliado, dependendo do resultado, ele então passa a ter direito a um lote. Muito bem. Nós estamos esse ano em torno de 70 entidades entre CTG, DTGs e piquetes. Tá? Só que estes que ali acampam, com exceção das grandes empresas, que tem esses sim têm recurso, aqueles outras entidades não conseguem chegar até ali. Me parece que há um equívoco aí. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, para que essas pessoas, esses grupos, esses piquetes, CTGs, DTGs, estes precisam buscar recursos. E não da forma que está posta aí, de uma forma, me parece, desfocada. Então, só quero fazer esse registro, a minha participação nesse momento, porque nós estamos com problema de horário aí, né? De tempo. Estamos bem de tempo. Então tá. Esse eu acho que é o primeiro enfrentamento que nós precisamos fazer logo a seguir, né? Para dar um pouquinho mais de fôlego a estes que vão lá acampar. Né? Porque as pessoas, claro, ninguém vai lá obrigado, né? Mas se há esse incentivo à cultura, por que nós não incentivarmos diretamente na fonte? Por que nós precisamos aceitar aquilo que aí está posto? As pessoas que estão construindo seus galpões, elas são proibidas de colocar na frente do seu galpão a empresa que patrocinou, que ajudou, que apoiou, em nome de um patrocínio maior que foi conquistado, buscado lá pelas entidades
ligada. E usando, aí, inclusive, o argumento da movimentação usando o argumento dos que... bom, então está desfocado, está equivocado, nós precisamos buscar isso em defesa desses que lá acampam. Olha só, eu precisaria também fazer um outro registro, o vereador Nedel. Está pedindo a palavra. Pedindo a palavra. Eu já lhe passo. Estou com saudade Esqueçam de que essa ideia de que ali claro que há bebedeira, claro que há as pessoas, alguns armados lá e cometem alguns equívocos, mas são neste final de semana, esse é um assunto que está muito em pauta, então precisa fazer, não é a defesa e não é uma justificativa, porque não se justifica fazerem bobagens lá, da forma que fizeram. Mas precisa dizer, aqueles que não sabem, que naquele final de semana que aconteceram lá aquelas coisas, passaram por ali em torno de 250 mil a 300 mil pessoas. Vereador Neto. Bom, os 3 vereadores aqui presentes e participantes desse debate estão muito comprometidos com o desenvolvimento do turismo em Porto Alegre, que é um ramo que realmente traz muitos recursos, traz muitos empregos e que movimenta 52 ramos da nossa economia. E o turista, vamos chamar o turista que procura o seu lazer, ele se move por 3 motivos. Ele se move pela cultura da região, ele se move pela gastronomia e pelo lazer. É claro que não estamos falando em turismo de negócios, de eventos e tal. Mas essas 3 questões a gente tem que incentivar sempre. A cultura, a gastronomia e o lazer. A nossa cultura é o que nós estamos falando aqui. A cultura gaúcha, o nosso folclore, a nossa tradição, o nosso regionalismo, nós temos que fortalecer isso para que o turista venha a Porto Alegre. E aí nós temos algumas dificuldades. Nós temos o acampamento Farroupilha, que no meu entendimento é um evento único no mundo, que não existe, que do meu conhecimento, há pessoas que acampam cultuando a sua tradição, o seu folclore, por 20, 30 dias. Isso não existe no mundo. Então nós temos alguns também coisas a ajustar. Antigamente, esse acampamento era feito só para os gaúchos se confraternizarem, a fazerem o seu lazer. Hoje já está adotado que cada piquete tem que ter um programa cultural. E acho isso muito bom. É evidente que hoje também está se pensando muito só em cultura e esquece o turismo. O acampamento não é só feito para os nossos tradicionalistas. Não é, o senhor quer dizer, não só para a confraternização, exatamente. Para quem nós temos vem que expor visitar, isso e ser um atrativo de turismo para chamar gente para cá. Porque não é só fazer festa entre nós, nós temos que apresentar isso aos turistas e como uma grande atração para as pessoas que venham a Porto Alegre verificar essa importante apresentação do nosso folclore e da nossa cultura gaúcha. Vale lembrar aqui que o vereador João Carlos Nedel é de Cerro Largo, mas cresceu em São Luís Gonzaga, que é terra também de Jaime Caetano Brown. Veja, então, eu tenho duplas nacionalidades. Dupla nacionalidade e um grande apadrinhamento gaúcho cultural, não é? Só antes de encerrar, eu gostaria só de dizer que tem uma coisa assim, nós estamos os dois pilchados, mas isso não quer dizer, esta coisa do gaúcho, essa liberdade, e os dois aqui, por exemplo, são dois colegas vereadores, tanto o Adeli como o Nedo, têm uma afinidade
e eu quero fazer esse registro. Né? Não é porque não estão pilchados que não tem amor e não tem um trabalho dedicado aos nossos usos e costumes aqui. Quero fazer esse registro. Eu completaria Isso dizendo... se aplica a mim, vereador, porque eu também não estou pilchado. Eu completaria dizendo que o homem não é como a árvore que se conhece pela casca. Exato. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e contamos com você logo em seguida na continuação do nosso debate aqui pelo Porto Alegre em Debate da TV Câmara. A Protásio Alves é a maior avenida de Porto Alegre. Ela inicia como continuação da Avenida Oswaldo Aranha e termina na divisão da capital com o Viamão. No passado foi chamada de Estrada da Capela, Caminho de Viamão e Caminho do Meio. Devido à localização geográfica da avenida, este último nome permaneceu por quase 100 anos e foi alterado apenas em 1936. O Caminho do Meio passou então a se chamar Avenida Protásio Alves. A denominação é uma homenagem ao Dr. Protásio Alves, nascido em Rio Pardo em 1858. Ele foi vice-presidente do Estado em 2 mandatos e fundou a Faculdade de Medicina da URGS. Com o novo nome, vieram as transformações urbanas da área. A partir de 1939, com José Loureiro da Silva à frente da Prefeitura, uma série de obras de calçamento, desmonte e implantação de meios-fios modernizaram a avenida. E esta modernização aumentou também o fluxo de veículos no local. Por isso, ainda na década de 40, a avenida foi alargada de 22 para 30 metros. Agora, a Protásio Alves é a avenida mais utilizada pelos moradores de Viamão que trabalham na capital. Em toda a extensão, a Avenida Protásio Alves apresenta prédios comerciais e residenciais. Voltamos com o Porto Alegre em Debate, que hoje está falando sobre gaúcho, sobre tradição, sobre regionalismo, sobre nativismo, sobre folclore e, entre tudo isso, o acampamento Farroupilha. No primeiro bloco, o vereador Bernardino Vendrusco lembrou algumas coisas desagradáveis que às vezes estão ligadas ao acampamento Farroupilha, que é a questão que muitas vezes é divulgado, da questão das bebedeiras. Mas acho que é importante lembrar também, né, vereador, que todos esses eventos com uma grande concentração de pessoas, lamentavelmente, jogos de futebol, desfiles de carnaval... Né? Futebol, né? Vamos, convenhamos. Então não é uma questão assim que está ligado ao gaúcho, né? Mas também, como eu lembrei antes, o acampamento Farroupilha nesse ano está com 370 entidades ou piquetes ou empresas acampadas lá. E o vereador Bernardino lembrou também a questão da importância de haver uma programação cultural, fazendo um gancho também com o vereador João Carlos Nedel, que lembrou que isso é uma coisa importante para o turismo, não é? Um turismo saudável. E o vereador Adeliciel tem alguns dados que quer nos trazer aqui. A fundação e alguns sujeitos que não têm estatura ética, não têm estatura moral, são os Lilliput, né? São aqueles anãozinhos, né? Sem moral para dirigir coisa tão grandiosa que é o acampamento Farroupilha, a Semana Farroupilha e o desfile. Nós estamos falando só da prestação de contas de 2009. Depois que o Bernardino, eu e outros vereadores levantamos os problemas, é que fizeram uma prestação de contas única e exclusivamente aqui dos 200 mil de investimento do ano passado, porque esse ano foi 300 da Secretaria de Cultura. E ainda com muita dúvida, mas tem coisas completamente a descoberto. Da LIC, por exemplo, e de outros patrocínios, nós temos aqui descoberto 1.600.000, que não tem nota, tem lá um relatório ridículo, tá? Coisa de que acho que o sujeito aqui é idiota, nós somos vereadores fiscais da lei. Nós temos coisas, por exemplo, um tapume que foi colocado ali naquele laguinho, que bem próximo da Câmara, custou a bagatela de R$28 mil. 20 galhardetes custaram R$20 mil. E de repente aparece um galhardete separado disso com a prestação de conta de R$90. Para mim é o seguinte, não tem galhardete que custa mais de R$100 do que eu vi ali. Mas a prestação de contas é de R$1.000. Ou seja, alguém botou R$900 de cada um desses no bolso. Estou falando, botar no bolso de alguém. Tá? Ou na conta bancária de alguém. Mas provavelmente guardaram em espécie, porque inclusive tem coisas que nós ouvimos na comissão, nunca aceitam cheques, só em espécie. Está tudo gravado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Nós temos também a bagatela de R$62 mil pago para segurança privada e R$55 mil para a Brigada Militar. Brigada Militar? A Brigada Militar não é paga pelo Tesouro? 55 mil. O DMLU faz toda a limpeza, faz todo o recolhimento, agora tem um dinheiro para a Contravipa, para fazer limpeza. Então são duplos pagamentos de várias coisas. Eu nem vou falar aqui muito, da barbaridade que é o pagamento do sanitário. Que o que o MTG gastou por unidade é 3 vezes mais do que o piquete que paga separado, né? Que é uma fortuna. E depois tem a questão das bailantas, que não tem prestação de conta, o que tem é merreca. Mas o que mais me espantou aqui tudo foi a prestação de contas dos estacionamentos. Os senhores sabem quantos carros estacionam aqui? Pois na prestação de contas aqui diz que estacionaram apenas, no ano passado, 10.212 carros. Bom, isso num fim de semana estacionam muito mais. É por dia. Estou falando do que pago, não porque o que circula no entorno, estou falando de pagamento. Mas o mais engraçado é o seguinte, o MTG fala em 123 mil de recolhimento e a IPTC de 102. Então, com quem está com a razão? Eu dei apenas alguns dados, o Bernardino tem outros tantos. Nós podemos passar 2 dias discutindo aqui, é o seguinte, não tem história, nós vamos às últimas consequências. Estas pessoas, que não merecem nenhum respeito nosso, são de 5ª categoria, são liliputes, né? São pessoas que não têm estatura ética e moral. Não é que vá para a cadeia apenas quem matou o outro, mas essas pessoas têm que estar na cadeia, porque essa prestação de contas ainda será feita. Aqui ou no futuro vai ser, porque vão queimar no fogo do inferno, porque isso não se faz com a cultura gaúcha. Eu acho. Quero só retomar um registro da tua provocação anteriormente, Hélio, quando dizias do início do acampamento Farroupilha. Isso o início, a data, quem acampou primeiro é tão polêmico também, que eu vou ficar, mas eu preciso fazer esse registro, discordando destas informações, mas também não tendo informação convincente. Só fazer esse registro, porque depois vocês me cobram. Eu tenho dado histórico isso aí, porque acompanhei e sou testemunho desse projeto. E qual é o teu dado? Nós éramos, eu era empresário da noite aqui em Porto Alegre. Eu fundei, aliás, diga-se de passagem, um dos empresários que nós estamos sentindo saudade do hotel, ainda que tu faça um belo trabalho lá na Gaúcha, é um dos poucos comunicadores que dão oportunidade a nós de fazermos lá os registros e que precisam ser feitos em defesa da nossa cultura, enfim, de outras coisas. Quero te dar este elogio e dizer que tenho saudade da pulperia. Pois é, eu quando tinha 21 anos cheguei nessa cidade e achei que Semana faltava passada, aqui, então. Foi ontem, eu achei que faltava aqui um espaço onde se pudesse tocar a música regional gaúcha e comer a gastronomia gaúcha fora do churrasco. E aí criamos a Pulperia, um bar-restaurante aqui na Cidade Baixa, que inclusive ganhou uma distinção da revista Playboy em agosto de 1983, como um dos 10 projetos nacionais que estavam vencendo a crise do ano, daquela época, daquele período, com inovação. Então foram escolhidos 10 projetos no país e nós fomos contemplados. E a Pulperia viveu 10 anos. Além da Pulperia, eu administrei e modifiquei a estrutura editorial, vamos dizer assim, de uma casa tradicional de Porto Alegre chamada Vinhadalho. Eu assumi o Vinhadalho em 88, aliás, 84 até 88, e lá nós fizemos uma casa também com gastronomia gaúcha e brasileira e musicalidade gaúcha e brasileira, desde o samba até a milonga. Eu tive um restaurante no Menino Deus, chamado Macanudo, nos moldes da Pulperia, e depois tive no interior do estado, em Palmeiras das Missões, um projeto que nós implantamos lá chamado Bulicho da Praça, que era um centro social de recepção municipal dos visitantes daquela cidade. Então, em 5 empreendimentos, eu passei 10 anos aí trabalhando em cima desses projetos, porque achava necessário, a capital de todos os gaúchos, ter aqui algo, efetivamente, que representasse o ser gaúcho. Porque as pessoas, o Nedel fala do turismo, e muito bem focado, chegam a Porto Alegre, a primeira coisa que eles perguntam, onde é que está o gaúcho? Eu tenho observado isso. E até faço uma crítica construtiva aos nossos vereadores e a esta casa. Por que a Câmara dos Vereadores não tem um galpão lá no aeroporto? Um espaço caracterizadamente gaúcho, que tenha lá, né, um casal,
servindo chimarrão, panfletos da cidade, né? Que as pessoas vão chegar e ver o gaúcho. Isso acontece na Bahia, isso acontece em São Paulo, isso acontece no Nordeste. Aqui no Rio Grande não tem. Então, por isso aqui, ó, galpão da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. Né? É bom, então vai ter um chimarrão. É bom nós aceitarmos, né, isso, Dorotel, e fazer É. um registro que o presidente da casa, o vereador Nercildo Tessaro, com nós da mesa, mais ou menos afinamos a possibilidade de enfrentar um projeto construindo aqui na Câmara de Vereadores um galpão, mas não só para os vereadores, para a sociedade de um modo geral. E nos falta a união, porque não saiu do papel. Pois é uma pena, é uma pena. Mas eu quero te responder que no dia 28, a Frente Parlamentar do Turismo fará uma reunião aqui com o superintendente da Infraero e com o pessoal lá do DEMAB para nós vermos o assunto do nosso aeroporto e a sua expansão, e já podemos então tocar nesse assunto também. Pois eu já coloco à disposição o Instituto Cavaleiros Farroupilhas, que é uma entidade de caráter cívico, cultural, educacional e social, devidamente credenciada, reconhecida como de utilidade pública, que pode, em parceria com esta casa, resolver a questão que vocês não é função da casa, do atendimento, que não vai onerar, né, a casa, mas consegue o lugar físico, né, e aquilo tem que ser autogerir, né, entendeu? Com a ideia moderna de tudo que vai se fazer, tem que tirar dinheiro do erário, né? Não precisa. Há possibilidades, todos os projetos devem são e devem ser motivados numa composição público-privada. Bem, então, eis um exemplo. Mas, voltando à história do acampamento Farroupilha, eu dizia então que lá em 83, nós criamos a pulperia, e aqui nesse parque, o que havia aqui? Havia uma meia dúzia de acampados que vinham do interior, ou aqui da nossa região rural de Porto Alegre, acantonar de um dia para o outro para o desfile de 20 de setembro. A maioria já traziam os seus cavalos e já encilhavam aqui, desfilavam e iam embora. Mas um grupo liderado pelo Nico Fagundes, liderado pelo pessoal basicamente do 35 CTG, né? Me lembro do Carlinhos Castilho, me lembro, que acampavam ali, né? Porque eles preferiram, já que a gente vai desfilar, chegavam um dia antes e acampavam. Depois chegaram 2 dias, 3 dias, uma semana, e com isso, os outros que desfilavam também começaram a fazer seus acampamentos, dando origem ao acampamento Farroupilha de Barracas. Lona aí Preta. Foram Lena Preta, aí bom, tinha de tudo. E começou a chamar a atenção da população. 82, e a população começou, estou te falando, 82, 83, a população começou a prestigiar, né? Vamos lá ver os gaúchos na Semana Farroupilha. Aí apareceu um palco, aí apareceu atrações musicais, enfim, e aí Porto Alegre começou a se importar por aquilo. Tanto que outras entidades, mesmo que não desfilando, passaram a começar a disputar o seu espaço de acampamento aqui, que deu origem hoje a essa estrutura, que é uma extraordinária ideia, um fabuloso produto turístico, mas absolutamente mal acabado. Eu até acho que bom que ainda os turistas não estão vindo para ver o acampamento Farroupilha, pela sua desestruturação, pela sua falta de higiene, pela sua falta de tudo de aparência, né, para que as pessoas venham aqui e levem uma impressão positiva e não negativa de indigentes, que a maioria dos acampamentos são nesse acampamento Farroupilha. Atirado num lodo, num barro, sem condições nenhuma, e inclusive sem consciência efetiva do que eles estão fazendo ali. Exatamente. Eu estive, agora vocês falaram aqui sobre a questão dos desenvolvimentos dos projetos culturais, que é um ponto absolutamente positivo, mas ontem à noite, está aqui a testemunha o nosso querido vereador Bernardino Vendrusco, eu fui convidado, como vários outros piquetes devem ter se convidado, para palestrar sobre os aspectos da influência do regionalismo na formação da cidadania, num galpão aqui, e que nós não conseguimos falar. Por quê? Porque há uma disputa fantástica de sonorização, né, de um piquete ao outro, que é impossível nós nos reunirmos e conversarmos. É verdade. É impossível. E mais ainda. E não tinha, obviamente que esse galpão também não tinha sonorização, e que bom que não tinha. Porque isso é uma coisa, vereador, que deve ser pensado. Se nós estamos aqui para
cultuar as tradições, Tem uma me diga agenda, qual né? foi a movimentação cultural de início do século passado que tinha propagações vocais das que tem hoje aqui. Nenhuma. É verdade. Então que se faça um galpão de um espaço de 10 por 10, tocado como se tocava antigamente os fandangos, com pandeiro, com gaita e violão acústico. Porque aí não atrapalha ninguém. Exatamente. Todo mundo consegue se reunir, conversar. Bateu na mosca. Né? Porque poucas pessoas têm coragem de dizer o que o Dorotheu está dizendo. Porque É um absurdo eu não isso aí. faço coro com a bagunça que É um é o absurdo isso aí. acampamento. Eu Isso não aí faço. isso é um absurdo. Porque eu acho que nós não diz nada, estamos defendendo... não reflete nada. Nós não estamos não defendendo representa nada. a nossa cultura. Nós estamos esculhambando É uma aquilo esculhambação, exatamente. que estava começando a entrar nos eixos. Agora, saiu dos eixos, perdemos, quando falo perdemos, eu digo a municipalidade, os governos perderam os eixos, não se encontram, não se entrosam como deveriam entrosar. E nós vamos continuar essa batalha, porque passado agora o 20 de setembro, nós vamos voltar a discutir na Câmara Municipal, seja, Nédia, eu quero pautar como membro da futuro Frente desse Parlamentar acampamento aí. essa questão, do seu ponto de vista turístico-cultural. Quero discutir na Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara a questão da educação para a cidadania, para a criançada que vai lá, para não ouvir também algumas besteiras que eu estou ouvindo falar, que assim como tu explicaste aqui para nós o que é, de fato, folclore, regionalismo, tradição, nativismo, lá eu ouço falar um monte de asneira. Não de todos, mas de muitos. E outra coisa, é também uma tomada de interesses meramente econômicos sobre os interesses culturais. Então, tem empresa que eu não sei, não faz nada pela cultura do Estado, estão lá com um espaço maior do que os verdadeiros homens do piquete, do CTG, do DTG. Isso é uma zorra inaceitável. Nós estamos falando só das coisas equivocadas. Vamos falar temos que das melhorar. coisas boas Não, também. mas, Nós temos muitas coisas Não, boas. eu acho que muito pouca coisa boa lá dentro. Espetacular. Só tem um acampamento Tem muita que honra. coisa boa, sim. Vereador, me desculpe. Tem muita desculpe coisa divergir. boa. Tá jogando, Só que eu estive. tu tá Nós defendendo estamos- o atraso Não, e o equívoco, Não né? estou defendendo Tá nada. defendendo. Não estou A defendendo, mas ideia é também muito não boa. estou esculhambando. O projeto Eu não é estou bom. Eu quero esculhambando. é construir. Não estou esculhambando. Me Eu quero é diga se construir. essa direção do MTG e da Fundação tem alguma moral para vir dizer qualquer coisa para nós, Veja, e muitos Eu queria falam concluir meu besteira. pensamento, Não tem cabimento. Unissimamente com a preocupação turística que o amigo colocou aqui, só para terminar, né, com relação ao como deveriam estar dispostos esses acampamentos, né, que vieram espontaneamente e que agora tem-se a ideia de uma organização para se ter um bom produto cultural e turístico acabado, de forma categórica, nobre, altiva e correta. Só tem um acampamento que eu conheço, aí, que faz, desde que começou a acampar, o que tem que ser feito, que é o acampamento que está aqui num potreirão grande, que eu acho que é do... daqui a pouco me vem os aporreados. Os aporreados da 38. Esses fomentam cultura de forma organizada, tem o que mostrar, o que exibir. O resto, a grande maioria, são pseudos bares, bolichos, pulperias, com interesse de exploração de venda, certo? Que estão ali com chave e que só pode entrar se for consumir. Então, não tem o núcleo, o grupo que fomenta que ele tem alguém que tem interesse econômico ali. E tem então é um restaurante que apresenta coisa do Rio Grande do Sul que não tem nada que nada a ver com o Rio em Grande do Sul. mesas. É uma sabe? afronta, é uma Eu barbaridade. passei, fui um por um, isso não é de hoje que eu estou vendo. Eu vejo há tempos. Tá O indo pra pastel mim, de carreira né? foi enxotado de lá. É. Luiz Menezes, filho do famoso Luiz Menezes, foi enxotado de lá, que faz o verdadeiro pastel de carreira, aquele cortado com aquela faca inteirinha, Sim, a nossa para uma grife de coisa. Desde quando aquelas coisa dos baianos, cocada de baiano é coisa de gaúcho. Quando é a rapadura, quando é a coisa daqui. Mas pelo amor de Deus, né? Então, Isso é o fim do mundo, é esculhambação. Esses Gravar dois galpões, programas, hein? a maioria dos isso, galpões, vamos indo. nós vamos 17 mil, tá recente. Nós temos arestas a ajustar. Sim, temos. Pra Mas não vamos falquejar. falar só Não, das não. coisas ruins. Mas não tô dizendo que é Tem ruim, tô coisas dizendo que é boas. bom. Fala um pouquinho. Então veja o seguinte. Nós votamos aqui na Câmara uma emenda orçamentária para fazer a drenagem. 500 mil Não reais. foi feito. Não foi feito. Eu já, há alguns anos, eu fiz um pedido de providência
para drenar o lago, para desassorear o lago, porque uma das funções daquele lago é auxiliar na drenagem daquela região. Não foi feita. Agora fiz novamente, né? Está lá aquele lago que não se enxerga, não tem profundidade. Diga só tem o nome verdadeiro do lago. É uma latrina, né? Não é lago. Aqui, ó, Não, para um pouquinho, para um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho também aí. Tá, mas para um pouquinho. A verdade como ela é. Está o monumento Coitado a do Jaime Caetano Brown, que ainda fica olhando para aquela porcaria. O monumento do Jaime Caetano Brown está lá também muito mal cuidado. Mal muito colocado, mal mal cuidado. posicionado. Então, veja o seguinte, tem uma frente parlamentar aqui que quer formar o parque temático, um parque permanente do Gaúcho lá. Ótimo. É uma coisa que nós temos que desenvolver. E aí eu andei pesquisando. Em São Paulo tem um centro nordestino que funciona todo ano. No Rio de Janeiro, então? Né? No Rio de Janeiro. E nós aqui não temos um centro assim importante que funciona todo ano, aberto 24 horas. 24 horas, por que não? 24 horas, por que não? Por que não? Aberto sempre para receber o nosso turista. Então nós temos muita coisa a construir. E o acampamento é um início importante, é um evento cultural e turístico que pode ser melhorado muito, mas nós temos que incentivar, não adianta só criticar, nós temos que ajudar a construir, a fazer melhor. Bom, você sabe que eu fico mais lá no acampamento do que aqui nesse período, né? Então, o que eu ouço lá, claro que tem muitas coisas boas. Vamos falar das coisas boas? Não há dúvida disso, não há dúvida disso. Tem outros galpões menores do hotel hoje que com muito sacrifício as pessoas pesquisam e trazem lá, e é muito bonito, né? É muito interessante, a gente não pode, claro, desprezar tudo. Agora, vereador Nedel, vamos ser sinceros aqui, os nossos representantes, e eu não me furto de dizer, eu sou da base, só um pouquinho, Nedel, só um pouquinho, Nedel, os nossos representantes do executivo, além de irresponsável, eles não têm qualificação para nos representar lá, porque eles sequer frequentam o parque. Por que nós não podemos esconder isso? Nós temos que dizer, as pessoas vão lá e não encontram o nosso secretário da Cultura. Num lugar que precisaria ele, nesse período, aliás, tinha que ter a Secretaria da Cultura mudar a sede da Secretaria para lá, mudar a sede. Olha aqui, gente, nós fizemos aqui nós fizemos um rodeio, e a nossa secretaria, aqui, esse parque está atrelado à SMAN, o sujeito pede autorização para fazer o rodeio, aí botam a placa do patrocinador lá, eles mandam retirar a placa. Aí o cara pega um alto-falante, porque precisa do alto-falante para o rodeio, manda interditar. Aí nós, vereadores, temos que sair desesperados para dizer para a criatura, fazer um rodeio não tem como abrir mão do alto-falante. São teimosos e incompetentes e irresponsáveis. Inconsequentes. Olha aqui, deixa essa esculhambação. Exatamente. Essa peleia de som que eu vou mostrar aqui, ó. Esse é o quarto ano consecutivo que nós lá do gabinete fazemos esse é uma homenagem e entregamos a cada acampado. Quem deveria fazer isso aqui não sou eu, vereador, é a Secretaria da Cultura, que exige um projeto cultural e está certo, é uma ideia que nós sempre defendemos e o prefeito Fogaça, na época, aceitou isso. Agora, por favor, vamos dizer que tem coisa, claro que tem, mas dá para melhorar 100%. 100%. Nedel, assim, e vereadores aqui, olha, eles não aceitam sugestões dos vereadores. Você sabe que eu tenho uma dedicação, um amor, eu já me estressei demais, vocês me ajudaram tanto e me ajudam e eu vou ajudar. O projeto Parque Temático é meu, está tramitando, agora protocolamos o acampamento extraordinário para a Copa do Mundo e eu retiro tudo isso se nós pudermos contemplar um projeto coletivo, eu venho dizendo isso todo santo dia. Agora, não dá, eles são teimosos, e eles estão favorecendo meia dúzia que está ganhando dinheiro de forma a ser questionada, porque é área pública,
tem verba pública e a prestação de contas que foi divulgada inicialmente, que eu botei na internet, dizia que a receita dos pontos comerciais e aí a prestação de contas da verba do Estado e do município, o valor da arrecadação dos espaços comerciais era 131 mil. Aí nós brigamos aqui, o secretário reencaminhou a prestação de contas só do município. Foi para 400 mil. Um movimento como esse... Foi para 400 mil. Como é que explica isso? E um evento como esse, eu te digo de cadeira, eu sou da área, né, sou da área de eventos, sei. Um evento como esse não precisava um centavo da prefeitura, nem do Estado, nem da federação. Não precisaria. Mas não precisaria nem dessas leis de incentivo. E quando se coloca a lei de incentivo, é para incentivar a cultura e não para pagar banheiro. Não, para comprar caminhonete. Não para comprar caminhonete. Os burocratas é para pagar o artista tocar. É para pagar artista. A licitação dos banheiros agora, só para você saber, isso é incentivo à cultura. 70%, porque nós brigamos aqui para fazer licitação pública. Isso é incentivo aí aumentou à cultura. 70%. É para fazer uma feira de livro, para expor os livros e vender os livros e mais do que isso, financiar o escritor. Isso é fazer cultura e não pagar barracas. Né? Agora, um evento como esse, que recebe 1 milhão de visitantes durante 10 dias de acampamento, né? Que é o foco. É mais de acampamento. 10 dias é o foco do acampamento, né? Que é do dia 14 ao dia 20, um pouquinho antes. Muito bem. As empresas, tranquilamente, patrocinariam a construção dos CTGs, dos piquetes, não há problema nenhum. Né? Dá perfeitamente para conciliar. Não precisava um centavo. Só o estacionamento pagaria a infraestrutura do parque, sem problema nenhum. Este evento, né, se fosse administrado com responsabilidade e com seriedade, né, o erário de Porto Alegre não gastaria um centavo. E isso é absolutamente viável. Basta ter, né, caráter, basta ter interesse e espírito público para isso. E não se ocupar de entidades culturais do estilo MTG e outras para ser o completário. Nosso debate está bastante acalorado, mas infelizmente nós temos que concluir. Algumas questões foram levantadas e estão aí para que se continue fora da TV, no plenário da Câmara ou entre as entidades envolvidas. 250 mil reais pediram para fazer um galpão da Petrobras. Né? A Celulose Rio Grandense pediram 150 mil reais. Ora, 10 grandes empresas dá 2 milhões de reais. Vai gastar em quê aí 2 milhões de reais? Nós vamos encerrar, então, agradecendo aqui as presenças dos nossos convidados, os vereadores, o Dorotheu Fagundes. Passamos a palavra, então, para o encerramento, começando aqui pelo vereador João Carlos Nedel. Eu quero convidar a população de Porto Alegre a visitar o acampamento e ver as coisas boas que a nossa tradição, o nosso folclore está lá apresentando. As dificuldades a gente vai superar. Temos que pensar nisso. Mas agora vamos incentivar a nossa cultura, festejar o 20 de setembro e desenvolver o nosso folclore, a nossa cultura gaúcha. Sejam bem-vindos ao acampamento Farroupilha. Agradecemos também aqui a presença do nosso vereador Bernardino Vendrúsculo. Você sabe que eu estou há muito tempo em volta disso, e agora eu fico muito feliz com os vereadores. E aqui, esses dois aqui, meus colegas já estavam, e outros estão interessados, estão envolvidos nessa questão. Eu vou voltar a dizer, enquanto nós não tivermos um secretário de turismo que vá para lá durante os festejos, um secretário da cultura e seus substitutos e outros mais, que frequentem lá, nós não teremos um acampamento melhorado. Lá tem muita coisa boa, eu também faço o convite. Agora, eu não vou concordar com o procedimento desses irresponsáveis, incompetentes e mais ainda, eu não quero dizer MTG, pessoas que dirigem essas entidades, não vou dizer IGTF, mas pessoas que dirigem essas entidades, não vou dizer Fundação Cultural Gaúcha, pessoas que lá estão dirigindo, que para mim não tem credibilidade nenhuma, estão usando essas entidades para se beneficiarem. Agradecer também de modo especial aqui a presença do Dorotheu Fagundes, que é presidente do Instituto Cavaleiros Farroupilha e também diretor do Sistema Tarca de Comunicações, além de cantor, compositor e apresentador de rádio. Bem, eu que agradeço, gostei da prosa, eu acho que uma prosa legal é isso mesmo, nós temos que divergir, porque é um debate que nós construímos as melhores saídas. Então eu convido
os vereadores de Porto Alegre, da capital de todos os gaúchos, que se preocupem efetivamente com esse produto cultural, turístico que é o acampamento Farroupilha e criem um regulamento, uma fórmula na qual seja democrática e transparente, para que haja aí aquele anseio na qual se criou naturalmente e espontaneamente o acampamento Farroupilha. Que seja uma representatividade autêntica da nossa cultura, mas não o que está aí no momento. Eu agradeço a atenção, quero te presentear uma Agenda Gaúcha, a agenda executiva mais cultural do Brasil, que é um projeto do Sistema Tarca de Comunicação. Obrigado. Quero deixar aos vereadores todos, a começar pelo Adelicel, o livro que traz os aspectos da invasão paraguaia em São Borja, que é um evento que o Instituto Cavaleiro Farroupilha fez há poucos dias, que é a Cavalgada Farroupilha, onde foi homenagear o general Mena Barreto, e que gerará, vereador, o filme, documentário, General Mena Barreto, que o Instituto, dentro do projeto, uma aula de história no cinema, distribuirá graciosamente a todas as escolas públicas do Estado. E concluímos aqui com a palavra agradecendo o nosso vereador Adelicel. Bom, é a minha característica não me calar, não me render, não me dobrar diante de coisas que estão erradas. O acampamento Farroupilha, a Semana Farroupilha vai ter vida longuíssima, mas bem melhor do que é nos dias de hoje, porque nós vamos continuar a nossa peleia, a nossa luta para moralizar e arrumar o acampamento. Da mesma forma, agradecemos a você que nos acompanhou aí, aqui pelo canal 16 da NET, mais um Porto Alegre em Debate. Até uma próxima oportunidade.